E no Aeronotícias de hoje, gigante Jumbo 747-8 dá uma patolada e bate o motor na pista lá em Taiwan. O que aconteceu, hein? E várias boas notícias, e algumas nem tanto, da Azul. Vamos falar aí sobre o que está acontecendo com a Azul, falar das boas notícias e algumas nem tanto. Como é que tá a Azul, gente? E você que já estudou, está trabalhando, mas não consegue tirar a aviação da cabeça, quer mudar de carreira, quer entrar na aviação, quer ser comissário de voo, quer voar aí pelo Brasil e pelo mundo, é possível? O que precisa fazer? Vamos falar sobre isso também. Mas antes, vamos dar aí uma olhadinha na nossa patrocinadora e daqui a pouco a gente começa com o Aeronotícias de hoje. Não percam! E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo, tanto nos processos seletivos das companhias aéreas, quanto na prova da ANAC, se elas voltarem. E aqui no canal tem várias matérias completas para você estudar, de regulamentação, conhecimentos básicos de aeronaves, navegação e outras. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! Bom, então vamos lá, gente. Olha só. Então o gigante aí, um Jumbo 747-8, né? Acho que um dos maiores, se não o maior avião feito pela Boeing, né? Até hoje, um cargueiro. Esse é um cargueiro, né? Tem Jumbo dessa geração também de passageiros, né? Inclusive a Lufthansa opera, né? Mas esse aí no caso é um cargueiro da UPS. E ele deu uma patolada com o motor na pista. E olha só. Ele enfrentou fortes ventos durante o pouso em Taiwan, acabou tocando o solo com um de seus 4 motores, né? Vou passar aqui para vocês o vídeo, para vocês poderem dar uma olhada aí no como que aconteceu. Olha aí, ó, bateu... veio com vento cruzado, né, vento de través. O piloto tentou controlar ali a aeronave, mas acabou batendo com o motor na pista. Perigoso, tá, gente? Isso aí é complicado e não é comum acontecer, né? Como que isso aí... O que causa, por exemplo, uma patolada como essa daí, gente? Ó, ele decolou de Hong Kong quando rajadas de 41 nós... Tava ventando muito, hein? 75 km por hora atingiram o Jumbo. As condições adversas, incluindo o vento cruzado, dificultaram a manutenção de uma aproximação estabilizada, fazendo o avião balançar intensamente nos segundos que antecederam o toque na pista. No momento final, o 747-8 tocou o chão com o motor externo do lado direito. Imagens das câmeras de segurança do aeroporto de Taipei mostram um clarão seguido por faíscas. Apesar do incidente, a aeronave completou o pouso e parou com segurança na pista, né? O motorzão aí, GNX ou Jenks, sofreu danos significativos, com parte da carenagem sendo arrancada no impacto. Então, vocês estão vendo aí o que houve, né? Gente, pousar com vento de través, no manual, ele impõe limites. Existe até no manual, digamos assim, o vento de través máximo demonstrado nos voos de teste. Só que nos voos de teste, quem faz esses voos de teste são pilotos de prova, pilotos que têm muita experiência em testar a aeronave no limite. Então no manual da aeronave tem lá qual é o componente de vento cruzado máximo demonstrado nesses testes. E aí isso significa o quê? Que eles pegam a aeronave, levam a aeronave para um aeroporto que eles sabem que tem muito vento vindo de lado, né? Vindo de través, para que o piloto mantenha a aproximação estabilizada com esse vento que é muito grande. Tem na internet aí, pessoal, vocês vão ver aí vários aviões, o avião vem voando assim praticamente de lado, né? Para manter a reta e conseguir pousar no aeroporto. E eles, nesses testes, eles vão, claro, vão anotar tudo e vão colocar no manual, olha, esse avião aqui, ele nos testes ele conseguiu pousar com um componente máximo de través de tantos nós. E aí, pelo que eu me lembro, né, vento de quantos nós aí? 40 nós? 40 nós, né? 41 nós. Eu não me lembro de ter avião que consegue pousar com vento, com essa componente de vento de
de través, tá, gente? Mas no caso aí é de rajada, né? Não é contínuo, é de rajada. Rajada ainda é, digamos assim, é pior ainda, porque de repente dá aquela rajada de vento, o piloto acaba desestabilizando, dando aquela sambada, né? Então, não é muito saudável pousar nessas condições. Então, por isso que o piloto faz a arremetida, né? Mas no caso aí, eu não sei o que aconteceu, quais foram as circunstâncias que levaram o piloto, não sei se ele estava sabendo, enfim. Não vou julgar, lógico, né? Mas poderia ter acontecido um problema muito maior. O avião cargueiro, mas mesmo assim, né, tinha pessoas ali a bordo, então complicado aí a situação. Ainda bem que os danos se limitaram apenas à aeronave, né, gente? Isso aí conserta, depois dá um jeito, mas fica aí a informação, né? O piloto, quando toma conhecimento que no campo onde ele vai pousar tem um vento de través, um vento cruzado, acima de um determinado limite, ele já sabe que ou ele já desiste do pouso, já espera diminuir aí o vento, né? Ou já vai para outro lugar, né? Então, é uma situação complicada, tá? Mas os danos se limitaram à aeronave, né? Ainda bem, né? Bom, e Azul, várias notícias da Azul. Como é que tá a Azul, pessoal? Tem gente aí que tá no processo aí no banco de talentos da Azul para comissários, né? E vamos ver como que a empresa tá se saindo na recuperação judicial, né? Algumas boas notícias, ó. A Azul alcança receita operacional recorde, ou recorde, né? Certo é recorde, né? E reporta lucro no segundo trimestre do ano. Olha aí, ó. Lucro, né? Que não é muito comum reportar lucro, né? A Azul ela só teve lucro, toda a existência dela, em 3 anos apenas, né? A Azul existe desde 2010, né? 2009, 2010, até hoje, só 3 anos teve lucro, né, gente? Então aqui é no trimestre, segundo trimestre, é isso aí. Lucro no trimestre, tem que ver o ano, né? Consolidado do ano. Mas já é uma boa notícia, ó. Então reportou uma receita operacional recorde de 4,9 bilhões no segundo trimestre, aumento de 18%. Isso aí, crescimento de 9%, né, no lucro antes dos juros, impostos e depreciação e amortização, e atingindo 1,1 bilhão com uma margem de 23%. Né, o lucro antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações, né? Margem de 23%, legal. Mas aí depois tem imposto, tem um monte de coisa, né? Juros, enfim. Então isso aí não é a companhia encerrou o segundo trimestre com liquidez imediata de 3,3 bilhões e aumento de 945 milhões em relação ao trimestre anterior. Então a notícia é que está melhorando, né? Isso aqui são os dados técnicos aí. Está melhorando. Esperamos que isso seja o suficiente para a companhia sair da recuperação judicial mais forte, né? Lucro líquido da Azul para o segundo trimestre de 2025 foi de 1,29 bilhão, uma recuperação em comparação ao prejuízo, olha aí, ó, recuperou em relação ao prejuízo de 3,5 bilhões registrado no mesmo período do ano passado, segundo trimestre, né? 3,5 bilhões, gente, é muito dinheiro, né? A companhia observou um crescimento particularmente forte nos mercados internacionais, onde a capacidade de voos e assentos aumentou em 37% em comparação ao segundo trimestre de 2024. Bom, boas notícias aí. Outra boa notícia da Azul. Ela reduz em 10 minutos o tempo de voo entre Campinas e Rio de Janeiro após um redesenho da rota. Olha como é importante, né? Como a empresa consegue ganhar 10 minutos é muito tempo, tá, gente? Para uma empresa aérea. Se você pegar todos os aviões durante o ano nessa rota, reduzindo em 10 minutos, são milhões de dólares, tá? Olha só, com a implementação de trajetos mais diretos para suas aeronaves, a Azul está promovendo uma operação mais rápida, econômica e sustentável nos voos que partem e chegam do aeroporto de Viracopos, Campinas. Então, é o resultado de um projeto de redesenho das rotas, desenvolvido em colaboração com a equipe de rotas e ATC da Azul e o DSEA, né? Responsável pela gestão do tráfego aéreo no Brasil. Isso aí entrou em vigor dia 7. E essas alterações, a Azul estima em economia mensal de aproximadamente 180 mil quilos por mês de combustível, o que equivale a 216 mil litros. Para quem não sabe, o querosene de aviação, ele pesa 1 litro de querosene, gente, pesa quase 800 gramas. Diferente da água, né? A água, 1 quilo, é 1 litro, 1 litro é 1 quilo. 1 litro de água, 1 quilo, a densidade da água, né? O querosene, ele é menos denso que a água. Por isso que se você pegar uma garrafa cheia de querosene e jogar na água, ela vai flutuar, né? É menos denso. Se você jogar na água, ele, além de não se misturar, ele fica em cima, né? Ele fica na superfície, né?
E isso aí, ó, e aí uma redução de 560 toneladas de emissão de CO2 por mês, né? Então, só tem ganhos, né? Não falou o valor aí, mas aí você faz a conta, você chega aí ao valor, né? Mas é muito dinheiro, né? 180 mil quilos é muito dinheiro, né? Ou 216 mil litros a menos por mês é muito dinheiro. Então vai melhorar tudo, diminuir tempo, ficar mais econômico e a empresa consegue. É isso que é esperado, tá? Olha só, houve aí um estudo da empresa com uma entidade de pesquisa e o governo. O governo tem que ajudar as empresas para que elas sejam mais eficientes. Empresa mais eficiente, ela ganha mais dinheiro. A empresa ganhando mais dinheiro, ela vai querer o quê? Ganhar mais dinheiro. Ganhando mais dinheiro, gente, ela gera mais empregos e atende mais pessoas, tá? É isso que se espera, que o governo, essa interação entre a iniciativa privada, as empresas e o governo, né? Excelente essa notícia aí. Podia fazer isso em todas as rotas, né? Que tem rota aqui no Brasil que, nossa senhora, você dá muita volta, né? Mas tá melhorando, né? E ela também tem um acordo, ó, a Azul tem um acordo com a maior arrendadora de aviões do mundo, aprovado no Tribunal dos Estados Unidos. Excelente notícia aí para a recuperação da Azul. Então ela anunciou no dia 13 que recebeu a aprovação do tribunal para uma série de moções, né, relacionadas a seu processo de reestruturação, do capítulo 11. E aí, ó, segundo a empresa, o entendimento com a AerCap deve gerar mais de 1 bilhão em economia na operação da frota, 1 bilhão de dólares, tá? Essa reestruturação aí que a Azul conseguiu, economia de 1 bilhão de dólares, que 6 bilhões quase de reais, né? Quase 6 bilhões de reais aí. Em relação a contratos envolvendo as aeronaves, motores que não estavam em uso, que estava lá parado, né? Permitirá cortes adicionais de custos sem afetar o número total de aviões, as rotas ou a capacidade de atendimento aos passageiros. Então, e essa empresa aí, a AerCap, é a maior empresa de leasing de aeronaves do mundo, com um portfólio de 1.700 aviões que eles alugam, né? Para as empresas, né? Você tem uma empresa aérea, você não precisa comprar o avião, você pode alugar. Então você aluga, é muito melhor você alugar, porque a hora que o avião fica mais ou menos meio cansado, você troca por um novo. E o preço é o mesmo, o preço do aluguel é o mesmo. Você não precisa ficar com aquele avião velho, ter que vender o avião velho, que já o preço cai lá para baixo, né? Você devolve o avião velho, pega um avião novinho e continua pagando a mesma coisa, né? É muito mais vantajoso para as empresas do que a compra efetivamente, tá? A maioria das empresas opera nesse formato aí. Então, excelente notícia com essa economia. Então, o negócio tá aí, tá caminhando, né? Tá sendo positivo aí para a Azul, lógico. Nem tudo são flores, né, gente? Então, ó, funcionários da Azul protestam contra possível corte de pagamento de domingos e feriados. Então tem a parte também não tão boa, né? Uma possível mudança no modelo de remuneração da Azul tem gerado insatisfação interna na empresa, com protestos de vários funcionários, especialmente no setor de manutenção. O que houve aí? Ó? A empresa pretende adotar um sistema de banco de horas sem pagamento adicional por domingos e feriados, o que reduziria na prática o salário mensal do trabalhador, né? O alerta também foi feito por diversos sindicatos de aeroviários. Aeroviário é quem trabalha no solo, trabalha na aviação, mas no solo. E o aeronauta é quem trabalha em voo, né? Que representam funcionários das empresas aéreas que atuam em solo, incluindo agentes de aeroporto, mecânicos, profissionais de almoxarifado, suprimentos, etc. O Sindicato de São Paulo conseguiu cancelar um acordo coletivo de trabalho proposto pela empresa. Acordo coletivo é aquele acordo que é só com os funcionários de uma determinada empresa. A convenção coletiva é com todos os funcionários de todas as empresas daquela área, né? Por exemplo, todos os aeroviários. Aí é convenção coletiva. Acordo coletivo, aí é de empresa para empresa, tá? Então, o sindicato conseguiu barrar aí. Eu não acompanho muito a atuação do sindicato dos aeroviários, né? Eu acompanho mais dos aeronautas. Então, vou começar a acompanhar mais de perto aí para saber se o sindicato dos aeroviários é tão efetivo quanto eu sei que é o dos aeronautas, né? Mas olha aí, uma boa notícia aí pros aeroviários, que foi cancelada aí essa tentativa, né? Mas, no entanto, a situação é diferente em outros estados, causando descontentamento, já que a companhia não comunicou formalmente a mudança. Mas a gerência tem informado aos funcionários de maneira informal o pagamento das chamadas folgas compensatórias, né? Seria realizado em dias a serem definidos pela chefia. Então, a empresa parece que não quer pagar aí, quer fazer banco de horas. Então, enfim, diminui o valor, né, que os funcionários ganham, né? Que já não é muito assim, né? Mas
Assim, a parte pelo lado da empresa, ela quer reduzir os custos ao máximo. Só que tem que ver o equilíbrio, né? Para ver se essa redução vai impactar no bem-estar dos funcionários, e impactando no bem-estar dos funcionários, gente, isso aí leva uma série de outros problemas. Então tem que avaliar isso aí direitinho, né? Mas eu tenho certeza que a Azul vai fazer isso e a notícia deve se reverter. Vamos torcer, né? E também, outra notícia não tão boa da Azul, ela aumentou novamente o preço da bagagem despachada. Terceiro reajuste em um ano. Então, mais uma vez aí, ela tá fazendo reajuste, né? Então, agora vai cobrar a partir de R$ 170 pela primeira mala despachada, marcando o terceiro aumento em menos de um ano. Era 145, subiu para 170, e a segunda mala passa para 200, né? Então, notícias não tão boas da Azul, mas está caminhando bem aí no processo de reestruturação. Esperamos que a Azul consiga reverter essas notícias que não são tão boas e que continue tendo notícias boas aí até a sua saída definitiva da recuperação judicial e que ela saia mais forte, né? E para encerrar, você que estudou, está trabalhando, né? Só que não consegue tirar a aviação da cabeça. Você olha para um avião ali e fala, putz, eu estou trabalhando, tenho meu salário, mas o que eu queria mesmo é estar ali, voando. Queria estar nessa profissão e não nessa que eu estou hoje. Muita gente está nessa situação, gente. Isso aí acontece, é muito comum. Porque a aviação, ela tem aquela aura, né? Tem aquela mística e tem um estilo de vida diferenciado, de você poder trabalhar sem rotina, cada dia uma coisa, cada dia um lugar, em uma cidade diferente, um hotel diferente, pessoas diferentes, situações diferentes, enfim. Não é aquela rotina de você fazer todo dia a mesma coisa, né? É lógico, isso aí tem a parte boa e tem também a parte que não é tão boa, né? Tem gente que gosta ali de viver uma rotina que na aviação definitivamente não é o caso. Você não vai ter feriado, não vai ter final de semana, os horários de trabalho cada dia é um horário, mas é isso que muitas pessoas estão buscando, em quebrar a rotina, porque a gente só vive uma vez, né? Só tem uma vida, né? E querem ter essa experiência, querem viver isso, querem ter essa experiência profissional de poder conhecer muitos lugares no Brasil, até no exterior, poder viajar nas folgas, poder viajar nas férias, pagando muito barato, enfim. Então, você que está nessa situação, que está trabalhando, estudou, está trabalhando e quer migrar de carreira, quer passar da sua carreira para a aviação, vamos falar um pouquinho sobre isso aí, né? Então, primeiro, insegurança. As pessoas querem, mas se sentem inseguras de fazer essa transição. Então tem que fazer um planejamento, né? Tudo é possível desde que você faça com planejamento. Então você fazendo um planejamento bem estruturado, pé no chão, né? De curto, médio e longo prazo, tudo que você vai fazer a curto, médio e longo prazo, tudo que depende de você, você faz esse planejamento e aí as coisas vão ficar muito mais facilitadas, né? Então é possível desde que você faça aí um bom planejamento. Aí tem alguns mitos, alguns medos, né? Da idade, eu não tenho experiência na aviação, porque normalmente qualquer emprego que você vá tentar, ele exige experiência, diferente da aviação, gente. A aviação não exige experiência. Ninguém vai contratar, por exemplo, um comissário de voo. Experiência mínima, é difícil isso acontecer, tá? A não ser que seja situações específicas de uma empresa nova, por exemplo. Só que empresas que já estão estruturadas, elas não costumam pegar pessoal com experiência, né? Porque não tem gente com experiência no mercado, é difícil. Então, em relação à experiência, isso não é um problema. Só que a sua experiência profissional de outras áreas, principalmente a área que você já atua, vai fazer muita diferença. Então, se você parando para analisar, pode ser que você já esteja cumprindo a maioria dos requisitos que a empresa precisa, né? Basicamente, muito basicamente, são o quê? Boa comunicação, capacidade de promover uma ação. O que é uma boa comunicação? Capacidade de gerar uma ação ou uma satisfação. E também uma boa capacidade de execução, de fazer os procedimentos. Então tem que saber se comunicar e tem que saber agir. E muitas vezes você que já tem experiência em outras áreas, você já sabe fazer tudo isso, né? E principalmente se você trabalha com o público. Então idade não é problema. Hoje as empresas estão, eu falei sobre isso ontem, né? Muitas vezes hoje as empresas é um diferencial, a pessoa que já tem uma certa experiência, porque as empresas estão passando dificuldades com os mais jovens. Elas estão dando realmente preferência para as pessoas que têm 30, 35, 40 ou até mais, tá? Aí depois tem outros mitos também, como a altura, o inglês, enfim, isso tudo
Não costuma ser problema, por quê? A pessoa que não tenha, por exemplo, problemas de saúde, patologias, né? Por exemplo, altura. Se você não for gigante e não for anão, que isso aí são patologias, né? Não tem problema nenhum, tá? Você vai tirar um certificado médico aeronáutico, com esse certificado médico você está apto a trabalhar nas empresas brasileiras. As empresas brasileiras não têm problema em relação a isso, tá bom? Desde que você tenha esse certificado médico aeronáutico que você consegue tirar em qualquer clínica que é certificada pela ANAC para emitir esse documento, né? Depois vem os requisitos básicos, são você ter esse certificado médico aeronáutico, ter mais de 18 anos e o ensino médio completo. Esses são os requisitos legais hoje. As empresas hoje elas estão cobrando mais e a tendência é que elas devam cobrar mais em relação a conhecimentos técnicos. Então o curso de comissário de voo ele é muito importante porque você vai ser cobrado da parte técnica nos processos seletivos, tá? Apesar da ANAC ter mudado a legislação, esse curso ele não é mais obrigatório pelo regulamento, mas as empresas, na prática, elas exigem esses cursos e cobram conhecimentos. Tem provas técnicas rigorosas do conhecimento nos processos seletivos, tá? Essas provas são provas técnicas da aviação que você aprende no curso e provas cognitivas, psicométricas, né, que você vai fazer de raciocínio lógico, enfim, uma série de conhecimentos dessa parte aí de raciocínio, né, para você poder ser aprovado, né? E essas provas elas acabam eliminando 70 a 80% dos candidatos logo de cara. E aí quem passar nessas provas vai para a parte comportamental, entrevista, dinâmica em grupo, né? Então, planejamento financeiro é importante, como eu falei. Você já tem a sua carreira e já está trabalhando, então faz o curso de comissário para você entender como funciona a aviação, tá? Faz esse curso, já entende como é a aviação e já começa seu planejamento durante o curso, conversando com o pessoal do curso, né? A gente tem aqui nossa patrocinadora, Academia do Ar, curso certificado pelo MEC, inclusive, excelente curso, tá, pessoal? Inclusive dá garantia de aprovação nas provas técnicas que eu falei, né? O único do Brasil que dá essa garantia de aprovação. Então vale a pena você investir nessa parte, fazer um planejamento e já criar aí um fundo, né? Fazer uma poupança para poder fazer uma transição segura, né? Da sua carreira atual para a carreira da aviação. Porque você depois de feito o curso, você fazer uma preparação sólida para a parte comportamental, onde orientação é valiosa. A orientação bem dada, uma boa orientação, ela é muito valiosa nessa sua transição de carreira, tá? Para você não ficar batendo cabeça, tá, gente? A gente vê muita gente batendo cabeça, fica frustrada, às vezes desanima, desiste, porque não sabe, não tem as orientações devidas, né? Então vale a pena você investir nisso daí. Por isso que a gente fala, faz aí um planejamento para você poder bater o mínimo de cabeça possível, de preferência não bater cabeça, fazer o que deve ser feito, né? Se preparar para o processo seletivo, isso aí tudo você vai aprender no decorrer do processo, né? E uma adaptação da vida pessoal, porque a aviação, você sabe, horários irregulares, escala, você vai trabalhar por escala, enfim, para você já se preparar e preparar a sua família para essa mudança, né? Inclusive a sua família vai ficar muito feliz também, porque ela vai viajar junto com você, você vai poder levar familiar para viajar, enfim. Existe realmente uma mudança na vida sua e da sua família. Você levando isso com leveza, sabendo o que vai acontecer, é bom para você e bom para todo mundo, né? Da sua família inclusive, né? E durante o curso e durante o treinamento, você vai saber quais são as suas habilidades que você pode transferir e pode usar como diferencial nos processos seletivos da aviação. Porque você já tem experiência, você já estudou, você já trabalhou, você trabalha e você tem que saber qual é o rol ali de habilidades que você tem que você vai usar para aviação e que vão servir de arsenal na hora de você migrar e poder aplicar para as empresas aéreas, né? E para encerrar, eu fiz uma passagem bem resumida de tudo que é possível fazer, né, que é importante que você faça, mas para encerrar, gente, é perfeitamente possível e a aviação hoje está passando por uma mudança, né, de requisitos, onde cada vez mais pessoas que já trabalham em outras áreas estão migrando para ter aí o estilo de vida de aviação, o estilo de vida que a aviação oferece, viagens, enfim, a remuneração é uma remuneração interessante. Hoje um comissário de voo está ganhando aí em torno de 10 mil reais, né, de 7 a 10 mil reais líquidos por mês, dependendo da empresa, né? Então, dependendo do mês, você ganha até mais do que isso aí voando no nacional, sem fazer voos para a Europa e Estados Unidos, tá? Então, é uma carreira, além do estilo de vida, que vale a pena, tem muitos benefícios e
Hoje, com a inteligência artificial, muitas carreiras aí vão ficar obsoletas, só que na aviação a gente espera que isso aconteça muito mais lá para frente, né? Porque além da comunicação que a aviação exige, existe também as exigências de execução, onde a principal função, por exemplo, do comissário de voo é salvar vidas, né? Então ele precisa da parte física, de movimentação, enfim, da agilidade. Tem treinamentos na empresa de sobrevivência, de marinharia, tudo isso aí é importante, por isso que o trabalho na aviação, ele poderá ser substituído por inteligência artificial? Sim, mas a gente estima que isso aí vai ser daqui a muito tempo. Então fica a dica aí, desejo a você que quer mudar de carreira toda sorte, precisando, estamos à disposição, e o Aeronotícias fica por aqui, a gente volta na próxima, valeu!